existe uma bênção o templo está na área de Binyamin, do estado da tribo de Binyamin, mas ele faz fronteira com a tribo de Yehudá, Judá. Está entre Yehudá e Binyamin, mas a maior parte do templo está na área de Binyamin. Então tem uma bênção, foi Moshe Rabbeinu antes de falecer, ele fala com Binyamin, que Binyamin, eu vou me encontrar entre os seus dois ombros. Deus fala, Binyamin, eu vou me encontrar, eu vou pairar entre os seus dois ombros. Seus dois ombros são duas elevações da área do monte do templo. A primeira elevação está a Mesquita de Omar, a segunda elevação está a Mesquita de Al-Aqsa, que é bem menor, ela tem uma cúpula brilhante, meio azulada, mas é bem menor essa mesquita, e atrás do Muro das Lamentações tem um vão de 150 metros de comprimento. E bem atrás, o Muro das Lamentações não é o muro do edifício do templo, era o muro que cercava todo o pátio do templo. Só que a maior parte, 95, 98% do pátio do templo estava na frente do edifício do templo, e o edifício do templo estava aproximadamente distante 5 metros da muralha de trás, que delineava toda a área do pátio. Então, o Muro das Lamentações, hoje nós rezamos atrás do fundão do templo, do muro de trás. Então, o Muro das Lamentações, nós rezamos na direção exatamente contrária do que os judeus rezavam quando o templo estava de pé. Então, nós rezamos para as costas, o Muro das Lamentações, e a opinião preponderante de onde era o edifício, e particularmente o edifício era enorme, a sala mais íntima interna, que era do Kodesh HaKodashim, mesmo que hoje em dia, entrando numa caverna à esquerda do Muro das Lamentações, a gente vai adentrando as cavernas e a gente chega numa área que está escrito lá, aqui é a área mais próxima do Santo dos Santos, mas não é a principal versão. A principal versão é que o Santuário dos Santuários estava distante aproximadamente 5 metros para dentro da área descoberta, da área livre, onde hoje nós rezamos na área do Muro das Lamentações, o Muro Ocidental, que era o muro de trás, 5 metros distante da aresta da parede de trás do edifício do templo, era aquele muro que cercava e delineava a área do pátio do templo, que era impressionante, de enorme, que era gigantesca. Essa área que era povoada e preenchida por todo o povo de Israel no dia do Yom Kippur, que era um verdadeiro milagre que milhões de pessoas entrassem no pátio de uma mesma área e do mesmo edifício. Na verdade, o Muro das Lamentações, ele tem dezenas e dezenas de metros de profundidade, ou seja, hoje os judeus rezam na plataforma, rezam no finalzinho do Muro das Lamentações, próximos do final. E também em extensão, em largura, tem outras partes do Muro das Lamentações que estão dentro da caverna, que estão totalmente ocultas, estão escondidas, né? Mas a área que hoje em dia está livre e acessível para o povo de Israel é a mais próxima, como o muro de trás, distante 5 metros da parede de trás do edifício do templo, cuja sala mais íntima interna estava encostada na parede de trás, que era o Santuário dos Santuários, que continha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha uma cobertura, uma espécie de tampa, que era de uma peça única de ouro, sobre a qual era talhados a figura de 2 anjos, era um menino e uma menina com as asas abertas. Quando o povo de Israel estava numa boa uns com os outros, o menino estava olhando para a menina. Quando o povo de Israel estava num grande conflito, e eles não eram giratórias, eram peças de ouro maciço, fundido, e eram talhadas. Então essas duas figuras se encontravam de costas uma para a outra. Curiosamente, no dia da destruição do templo, mesmo que a arca sagrada estava oculta debaixo da terra, o rei Salomão entendeu que havia também duas grandes estátuas de anjos de
alguns metros de altura, a altura do Kodesh HaKodashim, a altura do próprio templo, e elas também foram ocultas. E no segundo templo tinha um arfresco, um desenho no fundo do santuário, mas ninguém podia entrar porque não se morriam instantaneamente, mas poderiam reformá-lo dentro do elevador, isolado, etc, etc. Havia um arfresco, e quando Titus foi destruir o templo, havia um desenho de um anjo olhando para outro anjo, um desenho. Quando o povo de Israel estava numa pior, eles ficavam de costas, e quando o povo de Israel estava numa boa, eles ficavam de frente. E, curiosamente, no momento do templo ser destruído por Titus, o segundo templo, o imperador dos romanos, ele entrou lá no templo, era um perverso, etc, etc, e ele viu que o desenho no arfresco de trás do santuário de santuários, um anjo estava olhando para o outro anjo. Por quê? Porque Deus quis mostrar que no pior momento da destruição do templo, Hashem estava numa boa com o povo de Israel, porque em vez de jogar a sua ira no povo de Israel, a ira foi desviada e foi focada na destruição da pedra, da madeira e da estrutura do templo. O templo foi destruído, mas o povo foi poupado. O corpo, no falecimento de uma pessoa, passa por um processo de transformação, mas a alma é preservada. Qual é o maior consolo pela destruição do templo? É rever e reaver o templo. Qual é o maior consolo pela perda de um ente querido? É ver ao vivo e a cores, fisicamente falando, a presença física do nosso ente querido. Assim, entendemos que o consolo pela destruição do templo, já que nós e o nosso corpo são considerados um verdadeiro templo para Deus, uma vez que sintonizamos a nossa vontade, calcada nas orientações da vontade infinita de Deus, então a perda de um ente querido, o grande consolo vai ser termos a presença deles, fisicamente falando, a presença física ao vivo e a cores, a qualquer momento, subsequentemente a revelação do Mashiach, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser, amém, que assim seja.